Olá, sou Lucas Meira. Vou apresentar o trabalho sobre avaliação do uso de Java, Ruby e Node.js para o desenvolvimento de aplicações Web Service RESTful. Meu orientador, professor Dr. Cláudio Castro Monteiro. Meu co-orientador, professor Mestre Wilton Oliveira Ferreira. O objetivo geral do nosso trabalho tem a avaliar o desempenho de aplicações Web Service RESTful desenvolvidas com Java, Ruby e Node.js. Temos como objetivo específico verificar a utilização de CPU, utilização de memória RAM, o tempo de recuperação de dados e relacionado à quantidade de acesso simultâneo. A justificativa que temos para o nosso trabalho é que existem ferramentas disponíveis para o desenvolvimento. Existem várias ferramentas disponíveis para o desenvolvimento de Web Service RESTful. Com base nas métricas escolhidas e as ferramentas testadas, pretende-se facilitar a decisão de qual é mais adequada. Isso também relacionado ao projeto que estamos em execução. Na verdade, que executamos. Os trabalhos relacionados que temos é um primeiro feito em 2013 pela IBM, que foi o Desenvolvendo Aplicativos Móveis com Node.js e MongoDB, parte 1. Os métodos e resultados de uma equipe, tendo Cross et al. Como autores. Nesse trabalho, eles verificaram que a equipe que desenvolveu as aplicações Node.js e Mongo demorou 40% menos tempo que a equipe que executou o teste com Java, que executou o projeto da aplicação em Java. As aplicações Node.js também teve uma melhora em que as aplicações passaram a atender o dobro de requisições. O segundo trabalho relacionado que temos é o Node.js at PayPal, que este é um trabalho que foi feito pela PayPal, mostrando a evolução que o Node.js trouxe para as aplicações deles. Nele, eles disseram também, comprovaram que o Node.js tem menos tempo para poder executar um projeto e que a vazão também do tempo de resposta é maior. Eles conseguem atender mais requisições por segundo. O segundo trabalho que temos relacionado é uma análise empírica das ferramentas C#, PHP, Java, JSP e ASP.NET. Verifica a performance de CPU e a utilização também de memória RAM. Neles, eles verificam a performance de cada uma delas e diz que o Java, o JSP, o Java para o web, ele tem a melhor performance. Estes testes, todos eles, desde a primeira aplicação, eles foram feitos em ambiente de nuvem. Os materiais que temos foram duas máquinas, dois computadores, e o hardware dele foi 8 GB de memória RAM DDR3, processador Core i5, 2.8 GHz, uma placa-mãe Infoway e a controladora Gigabyte, controladora chipset. Os softwares que utilizamos
foram 3 conjuntos de desenvolvimento. Esses conjuntos constituem o relacionado para cada linguagem. O primeiro sendo de Java, foi usado Java 1.7 como linguagem, o controle de dependências Maven, controlador MVC o Spring, mapeador objeto relacional Hibernate, banco de dados o MySQL, a interface de desenvolvimento o Eclipse Luna e o servidor web o Apache 7. O sistema operacional utilizado foi o Ubuntu 14.04 para todos. O segundo conjunto ele teve a linguagem Node.js, o controle de dependências NPM, o controlador MVC o Express, o mapeamento objeto relacional Mongoose, banco de dados MongoDB, interface de desenvolvimento Sublime e o servidor web Nginx. O nosso terceiro conjunto ele constitui a abrangência da linguagem Ruby, o controle de dependências RVM, o controlador MVC Rails, o mapeamento objeto relacional Active Record, o banco de dados MySQL, interface de desenvolvimento Sublime e o servidor web o Nginx. Os métodos utilizados para o desenvolvimento foi a arquitetura cliente-servidor, porque há uma conexão entre os dois, e a disponibilização de um serviço, sendo que esse é um dos maiores abrangentes que se há, que é a internet. O modelo, o padrão MVC, que é o Model View Controller, que é um padrão adotado para facilitar o desenvolvimento e o controle de uma aplicação, onde você tem as partes separadas um do outro e facilita o gerenciamento do projeto. A metodologia REST, Representational State Transfer, que no caso é o que torna a aplicação RESTful, e a criação de base de dados MySQL com base nos endereços do correio sem chave estrangeira, e a criação da base de dados MongoDB com uso dos dados exportados em formato JSON. Ainda em métodos, nós temos a criação de 3 consultas de bancos de dados, que é efetuada pela API REST, sendo busca por elemento, busca por padrão e busca de todos os elementos. A busca por elemento busca um CEP X escolhido, sendo que ele retorna apenas um resultado. A busca por padrão busca um padrão de CEP, sendo o início de um CEP, onde ele busca todos os CEPs que iniciam com aquele padrão, e a busca de todos os elementos, onde ele busca todos os elementos do banco. No caso, nós tínhamos mais de 927 mil dados, 1000 endereços no caso, 927 mil CEPs e endereços diferentes. A implementação dos testes ficou da seguinte maneira: nós tínhamos 2 máquinas, sendo um cliente e outro servidor, onde o servidor tinha o serviço JMeter, onde ele estava medindo o consumo de CPU e de memória do servidor, e a aplicação serviço do RESTful e o banco de dados, e outra máquina cliente, onde ela efetuava as requisições ao servidor. E a cada teste, a cada conjunto de teste efetuado, a máquina servidor era reiniciada e a cliente também. Os resultados obtidos
foi que na busca por elemento, a utilização de CPU de Java foi de 2,9% em média, a de Ruby 8,1% em média e Node.js 1,7% em média. A busca por padrão, a utilização de CPU do Java foi em média 30,9%, a de Ruby 14,0% e Node.js 1,2%. Na busca por elemento, a utilização de memória RAM teve em Java o consumo de em média 571,6 megabytes aproximadamente, e Ruby 100,6 megabytes e Node.js 70,9 megabytes. A busca por padrão na utilização de memória RAM teve um custo em Java de 489,5 megabytes, Ruby 105,6 megabytes e Node.js 73 megabytes. Os testes para todas as requisições, para retornar todos os dados do banco, não foi possível executar, pois os dados eram muito, gerando arquivos de mais de 100 megabytes, e isso torna custoso a busca do banco e a conversão em dado para JSON para poder enviar para o cliente. Isso demanda mais processamento e precisa também mais memória de uso do servidor web, e também um timeout maior para poder executar essa tarefa. Queremos fazer os testes no que vem em padrão nos conjuntos de aplicação, no serviço web, e não causar uma distorção nos testes, pois já tínhamos executado os testes para elemento e o teste para padrão. Nós resolvemos não alterar a forma com que os serviços trabalham, e os testes não puderam ser executados, pois eles executavam duas vezes e depois paravam de executar, às vezes não executavam. Então nós não executamos esses testes por essas razões. Em busca por elemento, nós tivemos os resultados seguintes. Java teve em média 0,003 milissegundos por requisição, Ruby 0,007 milissegundos por requisição e Node.js 0,216 milissegundos por requisição, sendo que Java teve uma requisição bem mais baixa, né, em média. Por padrão, Java continuou com o mesmo tempo. Ruby teve um tempo de requisição de 0,006 milissegundos e o Node.js de 0,473 milissegundos por requisição. Neste trabalho, nós chegamos à conclusão de que o Node.js é o que possui melhor performance na utilização de CPU e utilização de memória RAM, sendo que nós tivemos dificuldades, né? Nós tivemos, na verdade, um tempo de recuperação de dados mais lento no Node.js neste ambiente, no caso não em cloud, né? Que os outros testes, no caso nossos trabalhos relacionados, foram executados em cloud. O tempo de recuperação de dados em Java possui o melhor performance, porém tendo maior utilização de CPU e de memória RAM.
O Ruby utilizou menos recursos de CPU e de memória RAM que o Java e teve menos variância entre o limite inferior e o limite superior do tempo de recuperação de dados. As buscas por todos os elementos de banco não foi possível, sendo levado em conta as variantes que tivemos. E o Node.js, por ele atender a requisições, ser assíncrono, neste ambiente pode ter sido prejudicial a ele, porque ele teve dificuldades em responder às requisições, sendo que o Java e o Ruby, por serem síncronos, eles estão em constante processamento, eles estão respondendo a todo momento, o tempo de resposta dele foi maior. Por estar no ambiente de LAN, isso pode ter gerado uma performance melhor para eles. Então é isso. Muito obrigado. A biografia do trabalho que tivemos foi esta. E boa noite a todos.